Bora lá, nação, para as últimas notícias do Flamengo. Vamos aqui analisar nesse momento, na manhã desta segunda-feira, as informações do Mengão e a repercussão do Flamengo na vitória em cima do Botafogo, que praticamente o Flamengo, que está vivendo um mau momento, transferiu essa crise aí para o Botafogo, que o técnico até quase pediu demissão na coletiva de imprensa. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas antes chega aqui explodindo o dedo no like, vamos bater uma meta juntos aqui de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força torcida do Mengão aqui no nosso canal. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperte o botão vermelho aqui embaixo, se inscreva, faça parte aqui do nosso canal, porque todos os dias tem notícias, tem informações do Flamengo e aqui nós vivemos Flamengo. Você que tá aí tomando seu cafezinho da manhã, você que tá se preparando para ir trabalhar, para levar seu filho na escola, vamos rapidinho aqui analisar as informações do Mengão, mas eu também quero que você participe do nosso canal escrevendo nos comentários o que você achou da vitória do Flamengo em cima do Botafogo. E agora, o Flamengo, podemos dizer assim, evoluiu para poder enfrentar o São Paulo na final da Copa do Brasil? Escreva nos comentários, deixa a sua opinião. Vamos pro vídeo de hoje. Vou deixar os créditos ao canal do João Guilherme, canal Vene Casagrande, canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. Já que a gente está falando aqui desse Botafogo que perdeu em casa, o Botafogo que tinha só 2 derrotas no campeonato, vamos dar uma olhada em como foi o jogo entre Botafogo e Flamengo. Vitória do Flamengo, muita reclamação do outro lado e um imbróglio ali. O Pedro Henrique Torres vai explicar direito como foi que o técnico recém-chegado Bruno Lage colocou o cargo à disposição da diretoria depois de perder esse jogo no tapetinho. Valeu, pessoal. Aqui no estádio Newton Santos, o Engenhão, o Flamengo teve uma grande vitória sobre o Botafogo, conseguiu tirar os 100% do líder do Campeonato Brasileiro dentro de casa, uma vitória de 2-1, bem importante. Conseguiu sair aqui e dar uma aliviada na pressão, pelo menos para essa parada da data FIFA. Começou bem cedo a vitória do Flamengo, um gol contra de Marlon Freitas, uma jogada pela direita, 1-0. Depois o Botafogo empatou com um belo chute de Vitor Sá. E aí, já no segundo tempo, um golaço de Bruno Henrique, uma batida muito bonita de fora da área, não deu para o Lucas Perry, quase 40 mil torcedores, uma pressão muito grande aqui no estádio Newton Santos para cima do Flamengo, aquela proporção de 90-10 de torcedores aqui, 10% dos rubro-negros fizeram a festa aqui no estádio, saíram com a vitória, 7ª vitória consecutiva no estádio Newton Santos, em confrontos com o Botafogo. Então, depois disso, ouvimos, claro, os personagens aqui no estádio Newton Santos. Ele está bem, agora terá que luchar por un lugar. Él es un jugador que es un ídolo del club y que es un jugador que cada final siempre ha sido determinante. Entonces, este tiempo de preparación es bueno para que la competencia interna nos diga o nos leve al lugar donde se va a elegir a un time que juegue. Vencer clássico é muito importante, né? E diante de uma grande equipe, que o Botafogo está fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Então, parabenizar toda a equipe que fez um grande jogo e venceu uma grande equipe. E muito feliz por ter marcado esse belo gol. Como eu falei, na minha estreia em 2019 eu fiz 2 gols. E justamente naquele gol ali, e hoje fui premiado mais uma vez. Então, agradecer sempre a Deus por estar sempre comigo nos momentos importantes. Não falei com ninguém, pensei muito e neste momento coloco o meu lugar à disposição do diretor, à disposição do presidente. Eu tenho contrato com o Botafogo até dezembro. É muito dinheiro de ordenados, tenho prémios que já estão praticamente garantidos, que é como ir à de Libertadores. Tenho o prémio de campeão, mas eu não tenho nenhum problema de abdicar disso, porque eu não sou guloso pelo dinheiro. Agora, eu não posso permitir é que a pressão que está a ser exercida sobre mim seja exercida sobre os meus jogadores. E isso, minimamente, tem-se notado. Por isso, meus senhores, é isso que eu vos tenho para dizer. O meu lugar está à disposição de quem manda, sem qualquer outra coisa para dizer. Boa noite, obrigado. Não tem dúvidas nenhuma. O treinador fez isso, mas acredito que não tem desconfiança nenhuma.
Como eu disse, criamos margem com o Castro, com o Cláudio e principalmente agora com o Laje. Tem feito um trabalho excepcional, o grupo tem total confiança nele e é olhar para frente. Então é isso, o Flamengo reduziu de 15 para 12 pontos a distância do Botafogo lá na ponta. Claro que tem o Palmeiras no meio ainda, mas a distância reduziu um pouquinho pelo menos. Agora, uma paralisação, o Flamengo só volta a jogar no dia 13, tem data FIFA, e aí no dia 13, Kleber Andrade, Espírito Santo, o Flamengo volta a atuar no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, o Maracanã fechado para reformas, e 3 dias depois, quem volta a campo é o Botafogo, dia 16, contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV, reapresentação do Flamengo, próxima quarta-feira, no Ninho do Urubu, uns dias aí de descanso para os jogadores, depois de uma semana de muita pressão. Ô, Castanho, você que é zagueiro, como é que o Marlon faz um gol daquele, meteu com gosto pra dentro, hein? Porra. Você já deu uma dessa, Castanho? Não. Fala a verdade, Castanho. Meteu, parecia um Oséias em... 3 dedos, Nem sem um pedaço de cabeça eu fiz isso aí. Parecia Oséias. Nem sem um pedaço do cérebro eu fazia isso aí. Mas ali é com a perna esquerda, né? Você vê que ele não é zagueiro, né? Volante, estava entrando na área, foi chutar com a perna esquerda ali. Ali é muito mais jeito do que força. Você só coloca a chapa do pé ali e coloca pra fora. Olha lá. E aí ontem esse gol, aí o Botafogo foi lá, conseguiu empatar. Mas, mano do céu, velho, o gol depois do Bruno Henrique, 27 minutos do segundo tempo, que golaço, cara. Golaço. E ontem o Bruno Henrique é raiz, porque fez gol, foi lá, fez chororô. Tem que tirar onda mesmo, velho. Vai ser punido, provavelmente. Não, vai nada. Mas isso, punir por causa disso é um absurdo. Mas os caras punem por qualquer coisa. Hoje tá embaçado. O Gabigol foi punido recentemente por quê? Porque fez aquilo lá na frente de uma torcida? É uma frescura. Mas, ô Benja, o Botafogo, apesar da derrota, ele não jogou mal não, cara. Teve uma chance ali com um tiquinho no segundo tempo, quando já tinha empatado o jogo, dele poder até virar. Olha lá. Isso aí foi... não foi o lance do gol ainda. Mas, ô Benja, o Botafogo, cara, é um time que tá dando gosto de ver jogar, porque o Botafogo, ele faz aquele jogo que é a trocação, né? Tipo, tá atacando, tá defendendo, e o Flamengo também agiu da mesma forma. Isso aí foi o gol impedido do Bruno Henrique, foi um golaço, né? Mas, de fato, ele tava à frente mesmo. Mas o time do Botafogo tá acertadinho, cara. O time do Botafogo não tem um grande nome que você diga, esse aqui é o craque do time. Mas é um time muito homogêneo, cara. Você vê os jogadores ali se doando em campo, e o fato do Botafogo estar só com o Campeonato Brasileiro agora como prioridade, sendo que ele saiu da Sul-Americana, eu acho que isso vai facilitar a vida do Botafogo também, cara. Eu quero ver o outro gol, quero ver o gol que valeu. O gol que valeu do Bruno Henrique, que jogadoraço, cara. Se o Flamengo... Joga muito. Joga muito. Se o Flamengo não renovar o contrato dele aí... Não veio o Palmeiras porque disseram que ele... Eu sei quem. Tinha problema... Não estava enxergando uma vista. E sabe o que é o pior? Que é verdade isso mesmo, Castanho, não é? Tem problema nos olhos, né? Mas alegaram que ele não estava enxergando direito. Mas, pô, se ele cego tá fazendo isso aí, você imagina se ele enxergasse, então. Pô. Tem cara no Palmeiras que contrataram, pagaram uma fortuna, que enxerga bem e não consegue. Não consegue acertar a bola, tio. O Corinthians também, viu? Tem cara bonito, que enxerga bem. Pô, mas tá difícil a gente enxergar um gol lá do cara. Fica vermelho não, Castanho. Olha lá, agora o lance do gol, não é? Agora. Pô, olha isso, tira eu, Murilo. Olha lá. Olha onde ele meteu a bola, rapaz. Isso é maluco. Golaço. Olha isso, que pior categoria. Que eu tomei uns 2, 3 gols dele assim, cara. Quando eu tava no Vasco, jogava contra o Flamengo, ele fez uns 2, 3 gols assim, essa jogada é dele mesmo. E você ele não traz pra dentro. Não, então eu tava lá do outro lado, que ia fazer o quê? Você não falava pra ele? Pô, tem mais 10 jogando comigo. Não, mas pior que o Bruno Henrique, ele jogando ali também, ele é aquele cara que provoca, mas é um cara que respeita muito também. Os caras que reclamaram, o Botafogo reclamou muito da arbitragem, com razão, ou Castanho? Acho que não, cara. Aí... mas esse gol do Bruno Henrique aí foi falta no Tietê, Benja. Mas o início da jogada o Klaus é um cara que deixa o jogo seguir, cara. Ele não dá essas faltas aí. O Klaus é o árbitro de Copa do Mundo, pô. Você vê, eu vejo o Klaus apitando, ele deixa seguir o jogo, pô. E os jogadores sabem que ele não vai marcar qualquer falta. Mas o lance que gerou a insatisfação, Benja, foi um lance no meio campo ali, uma jogada de ataque do Botafogo. O Tietê, ele toma um tranco nas costas, mano. Deveriam ter revisado o lance lá e anulado o segundo do Bruno Henrique, mano. Castanho fez vários desses. Você é doido. Aí a câmera olhava, o Castanho tava assim. Aí assim.
Mas o que chamou a atenção, gente, foi o seguinte. Pô, perdeu pro Flamengo, também não perdeu pra qualquer um, né? Sim. Perdeu pro Flamengo, é um timaço e tal. Rival. Tá lá na frente. Pô, tá gostoso, Bobão, tá gostoso, Bobão, tá gostoso. Mas perdendo o rival tem Aí peso é dois, normal também, né? Você perder um jogo, empatar outro, é É normal. porque veio da derrota da Sul-Americana que eliminou. Mas é gostoso, Castão, tá gostosinho. Chama lá, tá rindo o quê? Do gotoso? Você gosta? Gotoso, né? O Sheik é gotoso, né? Sim, cadê ele? O Sheik, ele teve um problema pessoal, mas ele é gotoso, né? Ele é. Ele é. É a paixão é o Sheik. Fala assim, vamos ouvir o piti do Bruno Lage. Vamos ouvir o piti do Bruno Lage. Espetacular, velhinho. Vai haver sempre esta coisa de o que é que o Bruno Lage está a fazer em função daquilo do Botafogo. Se o treinador que começou a época estivesse aqui hoje, aquilo que se passou depois aqui lá fora no final não tinha acontecido. É apenas a sequência daquilo que o Botafogo está a fazer. Mas não, as pessoas estão a apontar só para aquilo que é o meu percurso enquanto treinador do Botafogo. Porque, vamos ver, porque é que eu vim? Eu vim porque houve um treinador que estava cá num projeto e aceitou outro projeto, certo? E que saiu daqui supostamente já campeão. Já fez o trabalho e saiu daqui campeão. Assim como eu cito os adeptos também já estão numa do campeão. E já quiseram encontrar um indivíduo caso a equipa não seja campeão. Pá! A pressão sobre mim é tranquilo, eu aguento isso tudo, mas eu sinto que sobre essa coisa de que só olharem para o meu percurso no Botafogo, acho que há uma pressão muito grande nos meus jogadores. Isso eu não admito e só há uma forma de os proteger e libertá-los desta pressão e por isso é que estou aqui perante vós. Não falei com ninguém, pensei muito e neste momento coloco o meu lugar à disposição do diretor, à disposição do presidente. Eu tenho contrato com o Botafogo até dezembro. É muito dinheiro de ordenados. Tenho prémios que já estão praticamente garantidos, que é como ir à Libertadores. Tenho o prémio de campeão, mas eu não tenho nenhum problema de abdicar disso, porque eu não sou goloso pelo dinheiro. Eu vou dizer um negócio pra vocês, cara. Se tivesse perdido do Flamengo, normal. Não tinha polêmica. Mas eu achei que a entrevista coletiva do Bruno Lage é que colocou a pilha em tudo. Ele entregou, ele botou um cargo à disposição. Frescura é essa, Castan? Eu vejo muita soberba aí nessa entrevista aí. Eu vejo muita soberba que, já fui campeão, não preciso disso aqui, não sei o quê. E eu vejo muitos caras que vêm de fora desse jeito. Vitor Pereira no passado falou, sabe quanto dinheiro tem na exatamente, conta? parece que os caras vêm pra cá, os caras acham que nós somos, um país aí, eu tô indo lá no Brasil, vou lá no Brasil, vocês estão vindo nos campeonatos mais importantes do mundo, cara. E aí eu vejo, assim, muita soberba nessa fala dele aí. Muita soberba, muita mesmo. Você também, mano? Acho que é um chilique desnecessário, Benjamin, mas eu acho que ele queria confete. Sabe aquele cara, acho que eu vou embora, aí tu, não vai embora, olha o trabalho que você tá fazendo, sabe, quer confete, aqueles carentão, sabe, querendo um elogio e tudo mais. Cara, na boa, eu acho que é injustificável, cara. Eu sei que o Textor até falou com ele ontem, depois do jogo, ficaram 20 minutos reunidos, ele acabou até demovendo a ideia de poder ir embora. Mas Benja, o cara que não quer pressão num clube grande, e principalmente um clube que é líder do Campeonato Brasileiro, é óbvio que ele vai ter pressão. É óbvio que o time dele vai ser o motivo do alvo. Todo mundo vai querer pegar o lugar que ele tá. O Palmeiras quer, o Atlético quer, o Flamengo quer, o Grêmio quer, enfim, aqueles times que estão um pouco para trás do Botafogo, todos eles querem atingir o primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Então, talvez, num acidente de percurso, uma derrota, você vai ser criticado. Você vai ser cornetado. Eu não quero que pressionem meus jogadores. Então vai fazer o quê? Vai pescar, velho. Eu não quero que pressiona, vai pescar, comprou a passagem, vai pro Pantanal, também não entendi isso. Serdão, você concorda aí, meteu a mala? Eu acho que, eu concordo com o Castan, eu acho que às vezes eles tratam a gente como terceiro mundo, né? Ele fala de dinheiro ali também, pra mim é uma soberba absurda também, nojenta. Essa questão de dinheiro, porque tem meus prêmios e eu abro mão disso tudo, não sei o que, eu também não preciso. E é normal você
perder um clássico desse. É normal você ser cobrado, porque veio de uma eliminação, perdeu um clássico, a torcida está ansiosa, né? É normal. E ele acha que ele veio para quê? Para o Brasil para não ser cobrado, porque ele está acima do bem e do mal, que ele vai chegar aqui, né? Pegou um trabalho pronto, né? Ele não construiu o que está acontecendo no Botafogo hoje. Se eu sou presidente do Botafogo, eu já falo para ele, valeu, amigão. Até porque o Caçapa tava bem, hein? Não. E os jogadores gostam do Caçapa, né? Então, aí eu já mandava o caminho da roça. Aproveitando isso aí, Serdão, você acha que a mídia pega muito no pé do Abel? Você acha que tem uma perseguição? Não, eu acho que tem um exagero. Eu acho que tem um exagero em relação ao Abel, né? O Abel, ele se entrega muito ali na beira do campo, caramba, mas ele passa dos limites às vezes, né? Pô, às vezes ele reclama às vezes de uns laterais que não dá pra entender, porque o cara fazendo escândalo por causa do lateral, sabe, no começo do jogo, aí você fala, pô, mano, aí põe uma pilha às vezes desnecessária, né? Então, eu acho que em algumas coisas passam dos limites, né? Mas em outras ele colabora também. Então, eu acho que é um empate. Mas ele acaba tirando de letra, né? Porque quando falaram da posição que ele estava sentado na cadeira, caramba, depois ele vai tirando de letra, vai tirando barato, ele sabe reagir a essas situações, né? Ô, mano, rapidinho, e o São Paulo meteu o Gabigol no banco ontem. Pôs no banco, inclusive o Depois Gabigol. da festa de aniversário que deu polêmica. Você fez muita festa de aniversário em momento ruim? Não, pô. Vai comemorar aniversário, pô. Vai comemorar aniversário. Tá não podia comemorar? Não podia? Ué, como? Nunca comemorei, pô. Vai comemorar como? Não pode. O Gabigol não podia comemorar aniversário dele aquela semana? Eu acho que existem modos de comemorar aniversário, né? Acho que existem modos. Eu sempre fui um cara mais reservado. Não tem como comparar a minha vida profissional com a vida do Gabriel. Todo mundo sabe que a vida dele é mais agitada do que foi a minha. O Bruno Henrique, pra mim, é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro. O Bruno Henrique é o jogador que ele decide jogo sozinho, se ele quiser. Que foi o que aconteceu ontem. Como ele joga! E aí o Sampaoli ainda faz a palhaçada de tirar ele com 30 minutos no segundo tempo. Isso é errado. Não, errado não. É uma piada. O Sampaoli, ele pede pra se lascar. Ele pede pra se lascar. Porque o Flamengo ontem tem isso também. Foi sensacional pra mostrar pro Gabigol que ele não é intocável. Não é intocável. O Gabigol não é intocável nesse Flamengo. O Gabigol tá longe de ser intocável no Flamengo. Porque é o que eu falo. Eu sou o cara que mais reconhece aqui, que fala que o Gabigol tá entre os 3 maiores ídolos da história do Flamengo, que fala que ele tem que ser muito respeitado pela torcida do Flamengo, o quanto joga o Gabigol, o quanto jogou no Flamengo e foi decisivo. Agora, o Gabigol, ele tá querendo virar Lil Gabi. Ele tá caindo na mesma armadilha que o Neymar, de querer ser popstar e não jogador de futebol. A mesma armadilha que eu falo há muito tempo que o Neymar tá caindo. Deslumbra, eu sei. É legal ter seguidor em rede social, é legal ter engajamento, tudo é legal. Agora, ele não ganha R$1,5 milhão por mês pra cantar trap. Ele não ganha R$1,5 milhão por mês pra ser influenciador. Ele ganha R$1,5 milhão por mês pra jogar bola. Tá pedindo agora, junto com o staff dele, mais de 2 milhões por mês de salário pra renovar por 5 anos com o Flamengo. Me desculpa, pensando racionalmente, como dirigente de futebol, não vale, pelo que o Gabigol tá jogando nessa temporada, você pagar mais de R$2 milhões por mês pra ele até os 33 anos. Porque se você for falar de um contrato de 5 anos, o Gabigol vai ganhar mais de R$2 milhões por mês até 33 anos. E eu achei muito bom o que aconteceu ontem pro Gabigol botar o pezinho no chão. Não é intocável, não jogou, o Flamengo ganhou, o Flamengo jogou com vontade e fez um bom jogo depois de muito tempo. Desde o Cuiabá, era uma vergonha atrás da outra. Então, pra mim, esse jogo serviu muito pro Gabigol colocar a cabecinha dele no lugar. Break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube e na TV. Agora, ele tem que botar a cabeça no lugar dele. Me desculpa, e tem gente que critica, e eu tô cagando também. Calma. Porque tem gente que fala, porque cai na pilha do jogador.
Aquela cartinha do pai e da mãe do Gabigol, dizendo que a imprensa, muitos influenciadores que se julgam influenciadores, estão jogando, influenciando violência. Me desculpa, ninguém está estimulando a violência. Agora, eu nunca vou achar que eu não tenho direito, como uma pessoa que trabalha com futebol, de criticar o Gabigol por ele fazer festinha, por ele lançar musiquinha, num período de crise do Flamengo. Eu posso criticar o Gabigol, ninguém vai me proibir de criticar o Gabigol. Agora, pra mim estimula muito mais violência ele mostrar embleminha pra torcida do Flamengo quando foi vaiado, do que jornalista que critica o Gabigol. Ele tem que ser criticado, ele não tá jogando nada nessa temporada. Ele tá perdendo muito gol nessa temporada. Então, na minha opinião, o Gabigol ontem precisou botar o pezinho no chão. E o Bruno Henrique mostrou o que ele joga. O Bruno Henrique ontem carregou o Flamengo nas costas e depois a gente tem que criticar o Sampaoli também por ter tirado o Bruno Henrique. Agora, foi bom, Piperno, pro Gabigol botar o pezinho no chão, pra ele ver que ele não é intocável nesse Flamengo e que também, se ele quiser ganhar esse salário aí de mais de 2 milhões de reais por mês no Flamengo, ele vai ter que jogar futebol pra isso. Não vai ser cantando trapzinho, não vai ser lançando musiquinho que você quer de mim. Torcida do Flamengo quer dele o quê? Gol. Quer dele o quê? Título. Não quer musiquinha. E não vai ser também ganhando seguidor em rede social. Teve depois, ainda quando ele foi criticado, ele botou o vídeo, né? O clipe do aniversário e botou a legenda Liberdade. É a palhaçada, a palhaçada. Ele pode ser criticado. A gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, o velho Vampiro. Você tá rindo? Eu tô errado de dizer que eu posso criticar o Gabigol. Pergunta a nota que eu dou pra postagem do Gabigol. 1000! Parabéns. Pergunta pro Bruno. Muito bom. Viva a liberdade. Viva a liberdade. Só você que não gostou de Bruno falou que é uma música. A música é uma nova carreira, uma nova... Lógico. Mas gostamos também da sua eloquência. Calma aí, você gostou da música, Bruno? Você falou... Então canta uma parte da música pra mim. Eu não sei a música, mas eu gostei. Também gostei. Você falou... Eu gostei principalmente de ver você puto na vida. Eu adoro. Você não faz ideia de... Você não gostou, né? Não. Claro que eu não gostei. Nota 1 milhão pro Gabigol. Também gostei. E tem mais uma coisa. Mas renova por 2 milhões e meio. Gostei de uma você. Palhaçada. Gostei de ficar você. lançando musiquinha. Foi muito sendo bom. Jogador de futebol. Olha, Eu sempre achei que ele tinha dom pra cantor. Eu também acho. Ele canta bem, gostei de você e adorei o Sampaoli. O figurino é muito bom. Porque o Sampaoli, é que o Sampaoli diverte o futebol brasileiro. Porque ele tem feito tanta bobagem que ele diverte, dá assunto. O Flávio, é tipo assim, ó. O Flávio, é tipo assim, ó. O Flávio, esse aqui, ó. É tipo assim, Piperno, eu não conheci o meu avô por parte de mãe. Não conhecia o meu avô. Meu Deus, virou Aí, caso de família. olha como é ingratidão. Aí, Mas aí vem. um dia eu tô lá, né? Meu avô trabalhava na Estrada de Ferro. Quando eu falou, pô, você é um vampiro aqui da cidade, pô. E seu avô, como é que tá? Eu falei, meu avô morreu faz tempo, morreu pra você. Isso. Está vivo sempre no coração. A mesma coisa, ingrato, rapaz. Agora, eu ingrato é Gabigol, vai, chega, joga a Copa do Brasil, faz gol contra o São Paulo, ele volta. Eu vou falar ídolo. Agora eu vou te animar, mano. Você canta a musiquinha? Se ele fizer o gol do título, mas é por isso que eu tô falando. É por isso que eu tô falando. Se eu posso elogiar, eu posso criticar. Quer dizer que agora ninguém pode criticar o Gabigol. Pode. Pronto. Agora o Gabigol, porque ele pode fazer um gol decisivo, ninguém pode Você criticar. não é cheio de apostinha? Se ele fizer o gol do título, você vem com a roupinha dele e canta a musiquinha? Eu canto. Aê! Com a roupinha. Aquela roupa lá. A roupa da festa. Claro. A roupa da festa. A roupa e vai da cantar a festa música. e ainda uma placa Liberdade. O que você quer de mim? Rapaz, trap, eu nunca sabia. Coisa Também nem sabe o que é trap, mas eu gostei. Uma É palhaçada. um novo ritmo de música, eu nunca... Você acha que eu sei o que é? Eu também não. Ele se chama até de Nil Gabi. Eu acho que é armadilha em inglês. Trap é o quê? Eu quero dizer o seguinte, quero até pra te deixar animado aí, não só acho que serve para baixar a bola, como essa foi a vitória mais importante do Flamengo em 2023. Vou começar falando do planejamento do Flamengo para essa data FIFA. O Flamengo jogou sábado à noite, embalos do sábado à noite, venceu por 2-1, inclusive foi a primeira derrota do Botafogo dentro do Newton Santos no Campeonato Brasileiro. O treinador alvinegro, Bruno Lage, o português Bruno Lage, não aguentou a pressão não, botou o cargo à disposição
Eu não entendi nada, parece até que o Botafogo está vivendo uma crise absurda. Gente, o Botafogo está, sei lá, 10 pontos na frente do vice-líder Palmeiras. Peraí, tá muito próximo de ser campeão brasileiro. Não faz o menor sentido o Bruno Lage entregar o cargo assim, mas parece que ele sentiu o golpe. Flamengo, uma vitória importantíssima para o Flamengo. Óbvio, a gente pode até questionar algumas decisões aqui do técnico Sampaoli, mas justiça seja feita. Apesar de tudo, a estratégia dele deu certo. Utilizando Pedro como titular, utilizando o Bruno Henrique, obviamente que deu certo, o Pulgar na saída de bola, enfim, são decisões aí do Sampaoli que de fato deram certo. Eu só não entendi a saída do Bruno Henrique logo depois de ele ter feito o segundo gol do Flamengo. Já tinha cartão amarelo. Gente, você tem que pensar no agora. A vitória não estava certa não em cima do Botafogo. E o Flamengo estava tirando muito proveito ali do lado direito do Botafogo, muito fraco o lado direito do Botafogo com o JP. Bruno Henrique estava tirando proveito, ele botou o Cebolinha teve a chance de fazer o gol sem goleiro, gente. Era só chutar e o Cebolinha perdeu essa oportunidade. Enfim, apesar de tudo, o Flamengo conseguiu a vitória, que dá um pouco de tranquilidade ao Flamengo, que é o seguinte: folgou nesse domingo, vai folgar na segunda e folga na terça também. Ou seja, o elenco volta a treinar apenas na quarta-feira, treina quarta, treina quinta, treina sexta, treina sábado. Esses 4 dias, pelo menos até agora, está previsto treino apenas em um período. Não tem essa de treino em 2 períodos, não. No próximo domingo, folga novamente, aí na segunda volta a treinar, focando no Atlético Paranaense, próximo adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Durante esse período aí, o foco do departamento médico vai ser tentar deixar Arrascaeta e Luiz Araújo à disposição do técnico Sampaoli para a final da Copa do Brasil contra o São Paulo, nos dias 17 e 24 de setembro. Muito difícil, a verdade é essa. Hoje é dia 3 de setembro, ou seja, são 2 semanas aí mais ou menos para o primeiro jogo. É muito complicado. Os dois sofreram lesões musculares graves na mesma parte da coxa, na parte posterior da coxa esquerda. Óbvio que a gravidade é pior do que a outra. No caso do Luiz Araújo foi um grau maior do que a do Arrascaeta, mas os dois jogadores sofreram lesões grandes, consideradas grandes, segundo fontes do Flamengo. Agora, o departamento médico vai correr contra o tempo. Outro jogador que está no departamento médico é o Varela, mas ele sofreu uma lesão no ligamento colateral medial e cápsula articular do joelho direito, lembrando que é tratamento conservador, não precisa passar por cirurgia. Outra situação que está sendo resolvida pelo Flamengo, mas nesse caso pelo departamento de futebol, é a renovação de contrato do zagueiro Fabrício Bruno. Pelo que eu conversei com uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo, uma proposta foi enviada aos representantes do Fabrício Bruno. Eles agora vão avaliar para poder dar uma resposta, quem sabe fazer uma contraproposta, devem conversar com o jogador. E assim, a minha opinião é o seguinte: Fabrício Bruno hoje é um jogador extremamente importante para o Flamengo. Tem um salário relativamente baixo, porque não veio com status de titular. Na verdade, ele veio para ser, entre aspas, reserva imediata do Pablo. Mas o Pablo não joga mais e tem um salário bem mais alto que o do Fabrício Bruno. Então o Flamengo tentando renovar o contrato do Fabrício Bruno, dando uma valorização salarial a ele, para não correr risco de perdê-lo futuramente. A janela está fechando na Europa, beleza, mas tem a Arábia ainda que pode fazer uma proposta ao zagueiro, e o zagueiro querer ir. E aí, vai fazer o quê? Então assim, acho que o Flamengo está certo, o contrato dele vai até 2025, mas você dá uma valorização salarial, estende o vínculo dele. Enfim, a negociação está em andamento, não quer dizer que com certeza vai renovar, mas o Flamengo tem um desejo e já fez a proposta aos representantes do Fabrício Bruno para poder renovar o vínculo. Sobre a renovação do Gabigol, está congelado ainda. Inclusive, galera, até uma curiosidade para vocês aqui sobre o Gabigol, que eu publiquei lá no meu Instagram, que eu fiz questão de fazer esse levantamento. A última vez que Gabigol havia ficado no banco de reservas uma partida inteira sem ser acionado havia sido na 3ª rodada do Brasileirão de 2019, quando o Flamengo empatou em 1-1 com o São Paulo lá no Morumbi. Além dessa vez, Gabigol só esteve na reserva durante uma partida completa em outra oportunidade, que foi no Campeonato Carioca de 2022. Então, nesse sábado contra o Botafogo, foi a 3ª vez que ele ficou no banco de reservas o tempo todo e não foi acionado. Muita gente me questiona, será que o Gabigol não está chateado? Gente, eu espero que ele esteja chateado. Eu espero que ele não esteja satisfeito com o banco de reserva.
Eu espero que isso faça com que ele volte a treinar duro, que ele volte a correr atrás, que ele volte a ser o velho e bom Gabigol que a gente conhece, porque ele vive o pior momento dele com a camisa do Flamengo. Então, se o Pedro mereceu, se o Pedro nos treinamentos durante a semana teve um desempenho melhor e o São Paulo entendeu, que seja escolhido o Pedro como titular. Então, eu acho que o treinador ele tem o direito de fazer as escolhas dele em cima do que ele observa nas atividades durante a semana. E o Gabigol não é um perfil de ficar satisfeito no banco de reserva, muito pelo contrário. A gente sabe do sangue nos olhos que o Gabigol tem. Mas eu acho que ele não pode se titular pelo status dele. Pelo contrário, ele tem que correr atrás. Inclusive o São Paulo falou sobre isso, tá? O São Paulo disse o seguinte, eu vou até ler aqui, quando ele foi questionado sobre Gabigol no banco. Ele falou aqui, ó, ele está bem e agora vai ter que lutar por um lugar no time. É um ídolo do clube, decisivo em finais, a competição interna é importante. Tá certo São Paulo nesse caso, né? E por falar em ídolo, Bruno Henrique, que fez o chororô ontem no Newton Santos, inclusive eu soltei até um vídeo nas minhas outras redes sociais, no Instagram, @VNCasagrande, no Twitter também, do Souza. O Souza Caveirão, o primeiro a fazer o chororô contra o Botafogo, estava no Newton Santos, no meio da galera, e eu soltei um vídeo, cara, ele falando, chororô mesmo, não sei o quê. O Souza é um cara sensacional. Eu, particularmente, eu fico até arrepiado em lembrar do Souza, porque é a época que eu vivi o Flamengo de arquibancada mesmo, e eu vi o Souza jogar, enfim, o Souza representava muito o Flamengo, e você vê que o Souza é muito Flamengo, ele faz até sinal de uma torcida organizada do Flamengo, então o Souza é muito Flamengo. Mas sobre o Bruno Henrique, eu não sei o que falta para a diretoria do Flamengo renovar o contrato do Bruno Henrique. O que falta? Eu sei que muita gente vai me questionar assim, beleza, mas eu acho que ele vai renovar, claro que vai, gente. O Bruno Henrique quer ficar, o Flamengo quer ficar com ele, só que quanto mais o tempo passa, mais essa valorização vai ficando mais cara. Exemplo, se tivesse renovado com ele, com o Bruno Henrique, entre aspas, em baixa, com aquela dúvida se o Bruno Henrique ia voltar bem, o Flamengo poderia fechar 1 ano de contrato. Agora, ele em alta, voando, vários clubes ligando para ele, inclusive o Grêmio lá em Porto Alegre ligando para ele. Agora ele pode exigir 2 anos de contrato, o Flamengo terá que aceitar. Então uma renovação de contrato acaba ficando mais cara para o clube. Enfim, é estratégia da diretoria, mas de fato fica aqui o questionamento. O que falta para renovar com o Bruno Henrique? Não falta mais nada, mais nada. Bruno Henrique é um ídolo, está jogando muita bola, sangue nos olhos, vontade, raça, disposição, sabe? Futebol ele tem, técnica. Então, renova, vamos fazer a campanha aí para o Bruno Henrique renovar, para a diretoria renovar logo esse contrato. São 7 partidas seguidas que o Flamengo não perde para o Botafogo. E um jogo importantíssimo, meus amigos, que pode ter aí consequências importantes, né? Na classificação do campeonato, o Botafogo sobra. O Botafogo está na frente, 51 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras, que tem 40, que joga neste domingo com o Corinthians em Itaquera, que se vencer o jogo vai ficar a 8 pontos. De que este elenco do Flamengo, quando quer, ele joga, e quando joga é difícil de segurar. Eu fico me perguntando aqui, por que o Flamengo não jogou desta maneira contra o Olímpia na Libertadores da América? Por quê? O Flamengo hoje foi completamente diferente da maioria dos seus jogos na temporada e lembrou os grandes momentos. Contra o Fluminense na Copa do Brasil, vitória contra o Grêmio no estádio lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. O Flamengo entrou mobilizado. O Flamengo estava mobilizado. E eu disse o meu palpite Flamengo 2-1 exatamente por isso. Porque eu percebi que havia uma mobilização muito grande, que a pressão chegou a um nível
a água bateu aqui no queixo, ó, e já estava sobrando para todo mundo, para jogador, para dirigente, houve uma mobilização e os caras se conscientizaram do seguinte, ó, o presidente Landim foi lá, deu respaldo mais uma vez ao Sampaoli, ao Marcos Braz, estava presente hoje no vestiário, e falou, galera, o ano não acabou ainda não, hein? Ainda temos um título importante para ganhar, para disputar, que é a Copa do Brasil. E precisamos de agir. E nada melhor do que vencer o líder do campeonato disparado dentro da casa dele para retomar a confiança. É ou não é? Então, acostumado com a postura deste elenco do Flamengo, que quando quer se mobilizar é muito forte, eu apostei numa vitória do Flamengo. E acertei. Né? Depois de um longo tempo nesta temporada, o time do Flamengo percebeu que mais importante que as brigas internas, não gosto de tal treinador, não gosto de fulano, não gosto de ciclano, o mais importante é o resultado do clube que paga os salários dos jogadores e, para a alegria da sua torcida, que é quem consome e banca tudo isso. Né? Então, os jogadores eles se mobilizaram. E ficou muito claro isso. Aliás, não é a primeira vez. Isso é histórico no Flamengo. O Flamengo sempre foi assim. Quando você pensa que o Flamengo está no fundo do poço, que ele vai ser derrotado, o Flamengo reage. O Flamengo ele lida muito bem com a crise, com a pressão extrema e se complica no oba-oba, na badalação. E qual era o cenário antes do jogo? O Flamengo estava mergulhado numa crise e, se perdesse esse jogo, afundaria de vez e isso poderia ter reflexos, inclusive, na disputa da Copa do Brasil daqui a aproximadamente 2 semanas. E terá influência, meu amigo e minha amiga. O que aconteceu hoje no estádio Newton Santos terá influência na final da Copa do Brasil. Eu narrei e comentei e opinei várias vezes partidas desse tipo e disse também antes do jogo o seguinte: esse jogo é muito importante para os dois times. Está na minha coluna que eu escrevo lá no Futebol BR, acompanhe lá, e tem vídeos também aqui no meu canal. Para o Flamengo, importante para amenizar a crise e retomar a confiança, e para o Botafogo, importante para espantar a eliminação da Copa Sul-Americana. O Botafogo, a partir de agora, com essa derrota para o Flamengo, se juntando à eliminação da Sul-Americana, vai viver o seu momento de maior instabilidade dentro do Campeonato Brasileiro. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Então, o Flamengo venceu aí o Botafogo por 2-1, transferiu a crise para o Botafogo e vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo continua vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Tem aí partida decisiva na final da Copa do Brasil contra o São Paulo. Vamos ver como o Flamengo vai jogar. Vimos aí a repercussão também sobre renovações de contrato, como o Fabrício Bruno Henrique. Vamos ver o que vai acontecer, mas nesse momento o Bruno Henrique é um jogador essencial, é o melhor jogador nesse momento na temporada 2023 no Flamengo. O melhor jogador, e o Flamengo não pode perder Bruno Henrique. É preciso renovar o contrato com o Bruno Henrique. Tá jogando muita bola e praticamente é o que tá levando o Flamengo nas costas nesses últimos jogos. Vamos ver o que vai acontecer no Flamengo. O Flamengo precisa agora, nessa pausa para a data FIFA, fazer uma boa preparação para poder fazer uma boa final de Copa do Brasil. Então é isso aí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Muito bom dia e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.